Sabe aquela história de falem bem, falem mal, mas falem de mim? Essa parece ter sido a lógica de Balneário Camboriú para ter se tornado uma das cidades mais conhecidas, mais faladas e mais frequentadas da região sul do Brasil. E algumas polêmicas ajudaram a fazer a fama da cidade. A mais recente delas foi justamente o alargamento da faixa de areia da Praia Central, uma obra que dividia opiniões, que acabou virando notícia em todo o Brasil e também em algumas partes do mundo. A imprensa internacional também noticiou, porque estamos falando de uma obra de alargamento de faixa de areia de uma praia de 6 quilômetros, triplicar a faixa de areia em uma orla que é contornada por arranha-céus. Havia muitas questões que eram únicas de Balneário Camboriú e que faziam com que essa obra acabasse sendo interessante, apesar de não ser inédita. Longe disso, houve várias obras similares, tanto aqui em Santa Catarina quanto em outras praias do Brasil. E o fato também de ter sido uma obra muito rápida, feita com bastante agilidade, isso também acabou chamando a atenção. E mesmo algumas questões inusitadas e que poderiam ter sido problema, que apareceram aí ao longo do tempo, como o surgimento de tubarões na orla durante essas obras, acabaram ajudando a trazer ainda mais fama para a cidade. Então, Balneário Camboriú acaba sendo uma cidade que faz de um limão uma limonada. Outra polêmica recente é a questão dos estacionamentos. Quem conhece Balneário Camboriú sabe que é uma das cidades mais difíceis de estacionar no litoral de Santa Catarina. Encontrar uma vaga é uma tarefa quase impossível, principalmente nos horários de pico. Tanto é que muita gente deu graças a Deus quando voltou o estacionamento rotativo, que ficou desativado durante muitos anos e tornava a situação ainda mais complexa. Acontece que há uma situação, uma lei em Balneário Camboriú que também é única e bastante curiosa, que é o seguinte: os arranha-céus mais recentes, que foram construídos de 2010 para cá, eles têm a exigência de reservar vagas de estacionamento públicas. Então deveria ter uma garagem para os moradores e uma garagem específica para servir como estacionamento público, que seria estacionamento rotativo, e inclusive poderia ser administrado pelo condomínio. Ao longo de todo esse período, ninguém fiscalizou nem se essas obras estavam sendo feitas dessa maneira, nem se esse estacionamento estava sendo aberto. O resultado é que hoje, segundo um levantamento do Ministério Público, tem mais de 400 vagas que deveriam estar sendo disponibilizadas ao público e ninguém sabe nem onde é que estão. São vagas fantasmas de estacionamento. Algumas delas, segundo o levantamento do MP, chegaram a ser vendidas pelos prédios para os moradores. E a maioria dos edifícios sequer fez uma entrada reservada para a população, uma entrada separada para os moradores e uma entrada pública separada, então, para poder receber os motoristas que estacionariam nesses edifícios. Então, essa é uma lei que é única de Balneário Camboriú e que gera muita discussão. Essa questão hoje está no Ministério Público, há possibilidade de judicialização, mas a Prefeitura espera que haja um acordo com as construtoras, algum tipo de compensação, para evitar judicializar, o que pode causar ainda mais problema. Mas é mais uma das peculiaridades de uma cidade coberta por arranha-céus. Agora, outro ponto interessante para a gente observar é o quanto Balneário Camboriú, com suas peculiaridades, acaba atraindo gente famosa. É o caso de Neymar, mais recentemente Cristiano Ronaldo, outros cantores como Alexandre Pires, Lua Santana, que compraram imóveis recentemente em Balneário Camboriú. Isso acontece porque a cidade tem um mercado imobiliário muito exclusivo, especializado em atrair esse tipo de cliente com ofertas de itens que são muito específicos para uma camada de cliente que quer justamente esse tipo de exclusividade. Então é isso que faz com que esses imóveis sejam atrativos para esse tipo de investidor, que inclui essas pessoas famosas e conhecidas. Agora, a outra questão: Balneário Camboriú, embora seja uma cidade muito pequena, tem uma oferta de rede gastronômica, por exemplo, e de atrativos turísticos que não deixa a desejar em relação a nenhuma cidade grande próxima. Então isso também é um atrativo interessante
para pessoas que estão interessadas em vir para Santa Catarina e que não querem enfrentar grandes deslocamentos, querem experimentar alguns dias de descanso no ano, e é possível fazer isso em Balneário Camboriú ainda, apesar dos problemas de mobilidade. É uma cidade em que tudo é muito perto, então isso também ajuda a atrair esse tipo de cliente. Agora, um fato interessante é que essa fama de Balneário Camboriú de atrair gente conhecida começou lá atrás. O primeiro nome famoso a frequentar Balneário Camboriú provavelmente foi o do então presidente João Goulart, lá na década de 60. Ele, que foi deposto pela ditadura militar, havia escolhido Balneário Camboriú para passar os verões com a família. Inclusive, Balneário acabou sendo conhecida durante um bom período como a Praia do Presidente. Hoje há um busto, uma estátua de João Goulart na Avenida Atlântica, em homenagem ao presidente da República que ajudou a fazer a fama de Balneário Camboriú. Nossa SC faz como ninguém faz.